Por exemplo, uma exegese sobre esse verso 23 de João 14, né? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Jesus está dizendo, olha, se você receber a minha palavra e você amar o Pai, você amar a mim, o meu Pai também amará vocês. E aí o que Jesus fala? Qual que é a consequência de alguém amar e guardar a palavra? Viremos para ele e faremos nele morada. Ele quem? Este que amar e guardar a palavra. Passa a ser templo, passa a ser morada. Porque Jesus está dizendo, olha, a gente vai vir neste que amar e guardar a palavra e vai fazer morada nele. Quando Jesus fala que ele e o Pai vão vir em todos aqueles que amarem e guardarem a palavra e fazer morada neles, Jesus está dizendo, a gente vai vir e vai morar em você. E esse conceito não é estranho para os judeus. O pensamento de Deus como habitando num santuário entre o povo, ele era familiar aos discípulos. Tá? Você vai ter, por exemplo, nas Escrituras do Antigo Testamento, olha, Êxodo 25:8, Êxodo 29:45, Levítico 26, 11 e 12, Ezequiel 37:26. O pensamento do templo espiritual no coração do homem não era desconhecido dos escritores contemporâneos. Tá? O próprio Philon, né, de Alexandria, ele tem um paralelo no tratado dele que chama De Querubim, página 124, abre aspas para Philon. Uma vez que, portanto, ele, Deus, né, entra invisivelmente na região da alma, prepararemos esse lugar da melhor maneira que o caso admite para ser uma morada digna de Deus. Pois se não o fizermos, ele, sem que nos apercebamos, abandonar-se-á e migrará para alguma outra habitação que lhe pareça mais excelente. E aí Stegen, em sua nota, cita um escritor rabínico, judeu. Ele diz, bem-aventurado o homem que se esforça diariamente para se fazer aprovar a Deus e prepara para receber este hóspede divino. Como complemento, ele coloca os textos de 1 Coríntios 3,16, 1 Coríntios 6,19 e olha só, Apocalipse 3,20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aqui Jesus está fazendo o que é uma advertência à igreja de Laodiceia. Sabe aquela igreja morna que alguns dizem que ela não tem nada de aprovável e não tem mesmo? Ainda assim, olha que promessa de Jesus. Ouvir a minha voz é o quê? É receber a palavra de Deus. E acontecer justamente isso aqui de João 14:23. Se alguém guardar a minha palavra, o meu Pai vai amar esse que guardar a minha palavra. E aí o que vai acontecer como consequência de você guardar a minha palavra? Nós vamos vir para ele e vamos fazer nele morada. E esse morada do 14:23 é do grego menon, que é a mesma do João 14:2. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E assim, só para, de repente, você não tem muito interesse, muito acesso ao grego, eu dou duas sugestões de você consultar isso que eu estou te falando e qualquer outra referência grega que qualquer pregador te der. Você pode pegar uma Bíblia interlinear, português e grego, tipo essa daqui, ó, que eu tenho, Novo Testamento interlinear, português e grego. Você tem os versículos em português e embaixo os equivalentes em grego. Tá? Então, nesses versículos, por exemplo, você vai ver que embaixo do morada, escrito em português, embaixo você vai ter o grego menon. Tanto no verso 14:2 quanto no verso 14:23, para ver que era o mesmo conceito. E por que tem só essas duas ocorrências? Qualquer morada em grego é menon? Não, porque nesse caso os substantivos dizem respeito ao mesmo assunto. Tá? Existem vários substantivos. Como esse morada em outros lugares no grego quer dizer outras coisas, edifícios, estabelecimentos, residências, estadias, ele é um substantivo diferente. Nesse caso, como o 14:2 e o 14:23 falam sobre a mesmíssima coisa, eles são substantivos para dizer que está se tratando do mesmo assunto. Entendeu? É que nem, por exemplo, você vê na língua portuguesa, qualquer texto que tiver escrito manga, quer dizer a mesma coisa? Não. Você tem que ver que o manga pode ser a fruta, dependendo do contexto, ou pode ser manga de camisa, dependendo do texto. Você tem que olhar o contexto para ver que manga que está se referindo. É a mesma coisa que aqui. No capítulo 14, o menon, toda vez que se refere à morada, seja na casa de meu Pai há muitas moradas, ou seja, viremos nele e faremos morada nele, se refere ao mesmo tipo de habitação.
Então a casa de meu pai há muitas moradas no verso 2 é a mesma morada que Jesus diz que vai vir e vai fazer em nós se nós guardarmos a palavra dele. Então está se referindo exatamente à mesma coisa, tá?